Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da gerente de cultura do SESI, Serviço Social da Indústria, Giza Madeira, com quem a gente vai conversar agora. Serviço Social da Indústria, SESI e Culturária de Cultura. Giza, nós estamos vivendo um momento muito interessante, que esse reconhecimento da cultura como produto de mercado, e surge aí um setor bem, como eu diria, bem próspero, bem rico da economia criativa, né? E você, de uma certa maneira, você chegou no SESI exatamente para poder muito fortalecer a cultura, mas certamente para manter uma sustentabilidade através da cultura enquanto também um bem de consumo e logo comercial, né? Verdade. Fala para nós um pouco de como é que é essa concepção de tudo aquilo que você desenvolve lá nessa perspectiva. É verdade. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para falar sobre o SESI Cultura. A gente tem esse papel de transformar as vidas, desenvolver o Estado do Espírito Santo, e a cultura, assim, é muito importante. A gente fala que a cultura amplia a consciência, né? Transforma as pessoas. Mas, além da arte, a gente também faz gestão de um negócio. E, como você disse, o momento é muito bom. Tem investimento em cultura, o país está olhando para isso, as empresas estão olhando para esse lugar. E sabem o quanto que a cultura tem o poder de transformar as comunidades, o entorno, os próprios funcionários. Então, a gente sabe que tem um potencial investimento nisso. E a gente está trabalhando o negócio para esse caminho. Então, através de projetos de leis de incentivo, que a gente já está, né, com projetos cadastrados, agora vai entrar na fase de captação, através de projetos de patrocínios próprios. A gente tem alguns ativos que a gente também busca no mercado, essa parceria com indústrias e com empresas. Então, a gente vem transformando o SESI Cultura nesse lugar de sustentabilidade, nesse reposicionamento assim, do negócio, através dessas políticas, mas com negócio de patrocínio também direto, assim, além da lei de incentivo. Esse dado também é muito auspicioso, né? Porque tudo bem que sejam mais que bem-vindas as leis de incentivo à cultura, né? Mas é bom saber também que toda essa oferta ela é legitimada por uma demanda. Isso. No caso das empresas que vocês customizam o produto, Sim. Né? Vocês fazem produtos culturais ou pedagógicos específicos segundo a demanda do cliente. Sim, a gente agora acabou de viabilizar um projeto, inclusive, para um cliente, um projeto personalizado, com nossos atores, o Mauro e o Rodrigo. Pode dar nome se quiser, tá? Ah, sim, a EDP é nosso cliente. E foi através de uma reunião que surgiu a demanda. A gente foi para apresentar, na verdade, um outro projeto, que era um projeto maior, um projeto de interiorização e tudo. E ali, naquela conversa, quando a gente falou dos nossos ativos, o cliente viu uma oportunidade e falou, eu faço isso aqui nas escolas, o que a gente pode fazer como junto? E aí eu volto com o dever de casa, junto com a área de mercado, a gente vai... gerar um produto. Isso, gerando um produto, pensando em como atender o cliente de uma forma customizada para levar a informação que ele quer de forma lúdica. E da maneira que você me antecipou, que é uma peça teatral. Isso. E uma peça, eu não conheço nada mais lúdico e didático, porque você ensina divertindo, né? A gente consegue contar uma história, as pessoas são envolvidas nessa história, e aquela mensagem fixa, a gente vai para casa refletindo sobre o que a gente viu, sabe? E a gente vai levar essa peça com o nosso caminhão da cultura, que é um outro ativo. Então a gente chega em qualquer lugar, com palco, o caminhão vira palco, e os atores estão ali prontos, com figurino para falar com a plateia que está ali. Você já leva a produção, então. Você não fornece só o software, não. Isso. A gente leva a produção, o caminhão tem sonorização, ele é próprio da cultura. A gente chama de unidade móvel, né? O Senai também tem uma unidade móvel, o SESI tem uma unidade móvel, e o SESI Cultura tem um caminhão palco, que tem mesa de som, que tem camarim. O caminhão é próprio para isso. Então, tanto a orquestra pode se apresentar no caminhão, como os atores. E você falou a respeito dos ativos, você mencionou reiteradamente os ativos, ou produtos, o que vocês hoje... O que está na sua prateleira, então? Ah, sim. A gente tem a Orquestra Camerata SESI, que já tem 16 anos de mercado. Ela tem um recall de marca muito conceituado. É uma orquestra com músicos incríveis. Agora tem o Isaac. Há um ano o maestro Isaac, à frente da orquestra, veio lá de Goiânia. Ele traz um tom inovador para a orquestra, com assim, uma outra pegada.
A gente tem o nosso Centro Cultural, SESI Jardim da Penha, que tem galeria, que a gente recebeu exposições esse ano. O ano que vem a gente quer fazer muito mais. Tem salas de aulas de música, a gente oferece aula de música para os alunos do SESI, além dos atores, né, do Teatro Socioeducativo. São os principais ativos que a gente tem hoje. E o Teatro SESI Jardim da Penha, que faz 25 anos o ano que vem. Então a gente está preparando uma comemoração também para esse espaço que é tão importante, né, para a cultura de Vitória. Tá, você falou a respeito da camerata, do pessoal de teatro. E esse pessoal de teatro, vocês estão criando peças para ele, no caso. Isso, assim. On demand. A gente tem o teatro socioeducativo, que a gente chama, o Rodrigo e o Mauro, há 25 anos. Isso aí são um circuito escolar, basicamente. Isso. A gente atende empresas e indústrias, e agora a gente criou um produto novo. Né? As empresas, as indústrias contam com um portfólio de 10 peças prontas, mas a gente customiza como a gente fez para a EDP. E a gente pode também atender escolas agora, porque a gente acabou de criar um produto novo, foi piloto esse ano, a gente apresentou nas 12 unidades do SESI, é uma peça chamada Ser Diferente é Normal, fala de diversidade e inclusão, fala sobre o relacionamento do adolescente com a rede social, esse reconhecimento do eu na rede social, a imagem, sabe? Como eles trabalham a imagem. E esse reconhecimento através da rede social. Então é uma peça que mexe muito com os adolescentes. A gente fez a circulação dessa peça agora em julho e agosto e foi um sucesso. Mais de 2.500 pessoas assistiram, os alunos do SESI, tem vídeos de depoimentos incríveis e a gente agora vai virar um produto para a gente comercializar para as outras escolas do Espírito Santo. Então essa peça também pode ir para a escola que tiver, assim, com vontade de realizar esse conteúdo para os alunos, porque é incrível, vale a pena. É interessante essa peça, porque o título dela é provocativo, sugestivo, né? Porque tanto quanto ser diferente é normal, digamos que já que de perto ninguém é normal, também é normal ser diferente. Né? Sim. Não, e ela é legal porque ela fala também sobre terapia, que a gente sabe que é um tabu para algumas pessoas. Então, a peça acontece em um ambiente de um consultório de terapia. E aí o Rodrigo, que faz 6 personagens, e o Mauro fica, né, no centro ali, como um personagem que fica fixo, isso. E assim, vários pacientes passam por ali falando dos seus dramas pessoais. E é uma tragicomédia, sabe? Faz você pensar através do riso. E eles convidam os alunos para poderem participar. Isso é muito legal também. Então tem participação do público, tem uma interação. Assim, eu fiquei encantada por esse produto. A gente investiu nesse produto para conseguir realizar e fazer essa circulação nas 12 unidades, com figurino, com produção, né? Com tudo que precisava, mas gerou um orgulho pra gente. A gente pretende escrever ele nos festivais agora de 2025, sabe? Para ter esse reconhecimento também. Você tem a pegada da gestão da unidade lá, mas você tem a pegada também, digamos assim, a coisa da arte, né? Eu gosto muito. Emotiva, né? Eu gosto muito. Ou seja, você está trabalhando no que gosta, ainda ganha para trabalhar. É isso, eu sou uma sortuda, eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe maravilhosa, mas eu acho que tem a ver até com a minha área de formação. Eu sou formada em marketing, uma profissional de marketing, apaixonada por arte, por música, e assim, eu vejo naqueles atores, naqueles músicos, naqueles produtos, uma oportunidade para levar para mais gente. Aí vem uma veia de marketing, sabe? Como eu alcanço mais gente com esse produto? Entendi. E é claro que tem a parte da gestão também, que é fazer um negócio, né, funcionar, ser rentável, gerar sustentabilidade, pagar os custos. Mas tem uma parte de gestão que é muito importante e tem um respeito à área artística, que é maior ainda. O pessoal do marketing, a sua tribo, está com um último conceito muito arrogante, que é o seguinte: só existe uma profissão de vendedor, o resto tudo é produto. É mesmo? Se você chegar à conclusão, você vai dar razão a eles. A gente vende ideia o tempo inteiro. Se vende, né? Você sabe que até teve um produto que foi inovador para a gente esse ano, que foi uma palestra do maestro Isaac. Olha que bacana. Uma indústria aqui do Espírito Santo, a Arcelor, convidou a gente. E a Arcelor queria uma palestra para os gestores deles. E essa palestra foi com o maestro para falar sobre liderança de um time de ponta. Porque é isso, claro, né? Coordenar uma orquestra. E é uma orquestra de ponta. Então ele falou sobre o desafio de um líder que tem um time de ponta ali. E isso virou um produto. Depois da palestra do maestro, a orquestra toca e ele apresenta aquele time de ponta. Excelente produto, oportuníssimo. Então, e a gente não tinha pensado nesse caminho. Um show, entretenimento, mas e tem conteúdo antes. Uma pegada pedagógica. E você está falando aí de formação profissional, né?
Isso, a gente está falando de formação de liderança, formação profissional. Então, assim, e é num lugar onde que é bem bacana, porque os líderes estão acostumados a ouvir conteúdo de liderança. Mas de um maestro, não é tão comum. Então, dava para ver que o olhar de atenção e de curiosidade da plateia que estava ali, dos líderes da Arcelor, era diferenciado. Então, assim, para a gente foi uma ótima experiência, isso para a gente virou um produto de portfólio e a gente espera fazer mais em 2025. Então, a gente agora até vai ajeitar, sabe, vai melhorar esse produto que foi um piloto, mas foi através de uma venda. A Arcelor vendeu uma ideia para a gente topou e realizou. Então, vocês, ressalvando assim, a importância muito alta mesmo desse trabalho junto às escolas, na verdade a Camerata tem muita visibilidade, né? Vocês estão também com a programação bacana dela, né? Sim. Os 2 semestres. A gente agora encerra 2025 com um concerto em dezembro, no especial do Roberto Carlos, que é da temporada pop, e a gente divide a nossa temporada em temporada Camerata Pop e Camerata Clássica. Então, em 2024 pra gente, falei 2025 a 2024, 2024 pra gente foi um ano muito importante, de bilheterias esgotadas. A gente teve inovação no nosso repertório, plateia de todas as idades, um alcance muito incrível. Organicamente, a gente cresceu muito nas redes sociais, então a gente alcançou um público que a gente não alcançava. E para 2025, o desafio é a gente manter a égua ou subir. Então, a gente também está criando agora, vai divulgar no dia 20 de dezembro a temporada de 2025 do primeiro semestre. A gente divide por semestre e a gente também, assim, espera a plateia aparecendo lá e fazendo com que a gente tenha mais sucesso ainda. Talvez por obra em efeito imediato da sua gestão, já houve episódios que a gente sabe de esgotamento de bilheteria. A questão é saber o seguinte: como é que o público, os dois tipos, você tem 2 públicos, você tem o público que é o potencial patrocinador e o público que quer consumir seu produto. Como é que acessam esses produtos, esses ativos? Assim, a gente fala que a gente primeiro cria valor para depois gerar valor, né? Sim. Então, assim, a gente agora está criando valor. A gente está enchendo a plateia, o nosso teatro está sempre lotado e a gente convida os nossos clientes para participar dos concertos. Isso também é muito importante. Então, através dos clientes indo até o concerto, eles conhecem a orquestra, conhecem o nosso produto, conhecem o Centro Cultural e sabem da possibilidade que a gente tem um ativo muito importante ali. Então, um dos projetos que a gente tem cadastrado na lei de incentivo é uma manutenção daquele centro cultural, com a programação completa, tanto de exposição como de obras teatrais, musicais, de dança e a temporada da orquestra. Então, a gente sabe que é um ativo muito importante. E a gente está preparando depois até um name rights. Esse teatro pode se chamar um teatro com o nome do SESI de uma outra marca. Então, a gente tem um potencial ali muito grande. Vocês têm uma galeria também lá, né? Isso. De arte. A gente tem uma galeria, a gente chama... Como é que é esse agendamento? Como é que é a curadoria? Então, esse ano a gente teve 2 exposições que foram muito importantes pra gente, assim, entendendo que a gente estava num momento de retomada, depois que o teatro ficou fechado para reforma, em 2023. Isso, em 2023 ele foi reaberto. Então, em 2024, a galeria recebeu o SESI Lab, que é uma exposição de Brasília, do próprio SESI. Ela é 100% interativa. A gente fez agendamento e mais de 5.500 alunos passaram por lá. Agendamos com escola pública, escola privada, os alunos do SESI foram em massa, foi incrível, era uma exposição sobre ciência. A gente ficou uma semana, então assim, foi muito pouco perto do potencial que tinha. Mas daqui era itinerante e foi para outro lugar. E a gente recebeu uma exposição que também foi um sucesso no dia do lançamento. 550 pessoas participaram do lançamento, que para a gente foi muito importante, que era uma exposição da curadoria do Vitor Burgo. Eram 7 artistas, era um coletivo que falava sobre o fim do mundo, a visão deles sobre o fim do mundo. Então a gente sabe que tem esse potencial e depois que a gente recebeu essas exposições, a gente percebeu que o espaço precisava de uma melhoria para receber exposições maiores, exposições nacionais. Então a gente entra agora em janeiro num período de manutenção desse espaço, uma reforma elétrica, para a gente receber no ano que vem uma curadoria específica para trazer exposições nacionais para cá. Gilza, quero me congratular com a sua gestão e agradecer muito a sua presença. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Também estou feliz em ver que a cultura na área do SESI está sendo gerida dessa maneira, com certeza. Eu espero você lá nos nossos concertos. Hoje a presença de Gilza Madeira, gerente de cultura do SESI. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. A presença hoje é do jornalista e escritor Alvarito Mendes Filho, com quem nós vamos conversar agora. Fazendo a ressalva, Alvarito é escritor, jornalista, ator, diretor teatral. Ele reúne várias competências no seu ofício de fazer arte já há alguns anos aqui, em múltiplos papéis. E é com ele que a gente tem o prazer de conversar agora. Alvarito, então você está lançando aqui O Ordenhador de Sombras. Isso. Coube-me ser ordenhar em mim sombras. Uhum. Coube-me ser este que me reparto letra a letra, lentamente fluo, cumpro-me o farto. Isso. Então, rapaz, é que eu tenho como referência aquele livro que você sabe que eu sou apaixonado, do Vasco Fernandes Coutinho, porque eu achei que você fez um trabalho. Tem inveja que ele gostaria de ter escrito aquele livro. Mas esse aqui é o quarto de uma família de 4 livros de poesia. De poesia. Mas é o meu 13º livro, né? Porque, como você mencionou aí, eu tenho aquele romance histórico, que é uma biografia romanceada do Vasco Fernandes. Uhum. Tenho 5 livros de literatura infantil, alguns deles, inclusive, premiados, né? O Sapo Sapeu, por exemplo, O Pequeno Quadrado da Janela, As Estripulias de um Boneco de Lixo, além de algumas obras infantis que eu publiquei, porque eu tinha como sucesso a peça de teatro. Os Gatos do Beco, por exemplo, eu resolvi montar a peça, e com o sucesso da peça também eu resolvi publicar o livro. Na época tivemos até o patrocínio da Garoto para fazer a publicação e tal. Então eu tenho 5 livros de poema, 5 livros de literatura infantil. E de poemas eu tinha 3, agora passo a ter 4 livros de poema com O Ordenhador de Sombras. Alvarito, você já antecipou na poesia que leva o nome, mas o joguinho de palavras é inevitável. O que se extrai de uma ordenha de sombras? Poesia, com certeza. Esse ordenhador, ele nasceu como uma poesia. Porém, Eustáquio, ele visitou os palcos. Nós montamos um espetáculo. Na época, eu alinhavei alguns poemas que eu tinha, que eu escrevi pensando nesse poeta, esse ordenhador de sombras, com partes e textos inteiros de outros 14 poetas capixabas. Fiz um texto. Fragmentos, esses. Exatamente. E aí nós tínhamos um poeta na mesa de bar, ruminando ali as suas poesias. Era um bar que tinha uma loira que cantava boleros, uma loira platinada. Então, espetáculo dirigido por Renato Saldino. Nós participamos até de um festival nacional de teatro que aconteceu aqui em Vitória. Na época eu eu fui indicado para melhor ator, né? Fiquei em 2º lugar lá na indicação para melhor ator, e foi muito bacana. Esse ordenhador que nasceu poesia, frequentou os palcos, voltou para a poesia agora, né, na forma de um livro que tem 64 poemas. Esses 64 poemas foram escritos em épocas assim, diferentes durante essas últimas 3 décadas. Eu tenho que confessar isso. Tem uns bem recentes, mas tem outros mais antigos, né? E são 64 poemas que estão hoje neste formato aqui impresso, mas também já está disponível no YouTube, na forma de um audiolivro, também completo, 64 poemas, e lá eles estão todos narrados, eles estão todos declamados pelo autor. Então uma pessoa que tem baixa visão, ou que não tem visão nenhuma, consegue já usufruir do Ordenhador de Sombras, a poesia desse livro, ouvindo, né, lá no YouTube, esse audiolivro que está lá completo, disponível, gratuito. Eu vou te dar uma interpretação que me deram a respeito desse título seu, entendeu? O que seria essa sombra? O inefável,
os segredos dos recônditos da alma, percepções que não se verbalizam, impressões que não alcançaram a consciência, mas estão guardadas nas dobras do coração. Em cada momento é um pouco de cada uma coisa dessa aí mesmo, tá certo? No último poema do livro, esse poeta, ele está numa mesa de bar e ele cria num guardanapo de papel, por isso que o poema se chama Poema Escrito no Guardanapo de Papel, ele cria um verso sobre a lua cheia, porque naquele dia ele, professor, passou o dia de pássaro engaiolado, ou seja, lá na aula, né, na sala de aula, sem poder ser poeta. Quando chega no final do dia, ele vai para um bar e fala, hoje eu quero ir para um bar e ver uma coisa poética, eu quero ver a lua. Mas eu não quero ver a lua nos poemas de bandeira, como ele está acostumado a ler muito poema de bandeira e tal, bandeira fala muito da lua. Ele fala, não quero ver os poemas, não quero ver a lua nos poemas de bandeira. Sentou lá na mesa, pediu um chopp, uma batata frita, lá, com os guardanapinhos de papel lá do lado, e olhou para o céu. E ele diz lá, e olhei para o céu pleno a devorar toda a Via Láctea. Mas cadê a lua? Era uma noite sem lua. Aí que ele entra em crise, porque ele começa, a lua cheia que eu aqui inventei, cura o meu desejo de lua e tal, eu sequer possuo o salário da loucura, que é uma referência, citação. É a citação do livro do Valdo Mota e tal, né? Então, ele fica ruminando essas sombras que existem dentro dele. É interessante, eu até falei sobre isso em outra entrevista, ele não fala de trevas, ele fala de sombras. A sombra, há alguma luz. A sombra... Para haver sombra tem que haver luz. Tem que haver luz. E na sombra, quando você tem uma sombra, você consegue divisar vultos. Tem alguma coisa ali. Ele até fala, em algum momento, um poema noturno dele, que ele fala sobre isso. Já nas trevas, não. A treva você não consegue ver nada. Então, ele não é um camarada da treva, ele é um cara da sombra. E como ele olha para dentro de si e vê sombras, é interessante porque ele não sabe muito bem quem é ele. E também ele diz isso no poema. Tem um poema que se chama Declaração. Vem cá, esse ele é quem mesmo? É o poeta. É o autor do livro. Aí você vai falar assim, não, aí é que tá. Eu trabalho esse personagem que tem muito a ver comigo. É alter ego, mas não tanto. Mas nem tanto. Entendi. Né? Ele é um notívago, eu sou um cara do dia. Ele é um cara do bar, do boteco, ele gosta de... Ele é um dos seus muitos eus. Moral da história. Só que eu não trato isso aí como um heterônimo, porque eu não fiz um estudo sobre esse cara. É um personagem que eu visualizo como um poeta que é professor, na época também era professor, por acaso né? Mas ele tem um poema que ele diz o seguinte, que é a declaração. Eu, que não sou este que me apresento, firmo aqui o presente documento com o qual me isento de todo mal e de todo bem, pensado ou concebido. Eu sou o outro, que de mim anda ausente, que não me conhece, pois nem eu a ele, mas na imensa curiosidade que a ambos invade, meu verdadeiro ser e eu nos buscamos, bambos de saudade. Olha que bonito o poema. Então ele está na busca pelo seu verdadeiro ser, porque o tempo passa e nós, humanos, às vezes não percebemos o quanto nós mudamos. Eu era, mas já não sou mais. Eu vou ser o que hoje eu sou, mas o que eu vou ser já não é o que eu sou hoje, entendeu? Então ele trabalha muito isso. Ele tem um poeminha bem curtinho que ele fala assim, andei perdido de mim e ainda ando, jamais encontrei meu verdadeiro ser. Ser-me é ser humano, mas é uma certeza que não me acalanta, pois o humano é sinônimo de inconstância. Sou o que não serei mais, eu que já não era. Entendeu? Então, essa passagem do tempo e tal, ele trabalha muito isso no Ordenhador. Olha bem, uma coisa que eu observei no livro, eu não cheguei a ler o livro todo, mas me detive em algumas coisas. Gostei muito daquela metáfora do pescador que colhe no mar da alma humana as pérolas que são as poesias. Sim. Né? Diário da Criação. E aí você sugere a imagem de uma poesia que escorre da alma para a caneta que a escreve. Ela escorre da alma direto para a caneta. Exato. Aí outra coisa que me ocorre é o seguinte,
Eu percebo nos seus versos que a rima ela é meio aleatória, ou seja, ela não cumpre nem o ritual ou a formalidade da métrica, nem da homofonia. Não. Não, você deixa escorrer. Não, mas ela tem uma musicalidade. Tem uma cadência, ela cumpre uma musicalidade. Ela tem uma cadência e uma musicalidade, mas você prefere falar digamos assim, de emoções, de sentimentos, do que propriamente buscar uma construção formal. Uma coisa que eu sempre trabalhei, um tema que eu sempre trabalhei muito, por exemplo, é o tempo. E eu tenho um poema que eu falo do tempo e que chama-se Tic-tac, tic-tac. Esse é o título do poema. É a marcha dele, né? É exatamente, tic-tac, tic-tac. E ele diz o seguinte, e o tempo dirá? O tempo não diz nada, o tempo se cala sempre, insondável. O tempo, velho Gaga, é um Deus de longas barbas brancas, Deus presente, mas senil, eternamente a nos observar e a esquecer o que viu. Veja você que tem toda uma musicalidade com a rima e tal, mas não tem uma métrica e tal, mas eu prefiro dessa forma, entendeu? Eu vou no respirar, e aí a musicalidade vem. E aí você constrói também alguns significados mais... Porque você mistura, você combina, você engasta, né? Na verdade, você é um engastador de palavras. Graças a Deus. Você faz uma ourivesaria verbal. Sério? Poxa, Aqui, agora eu me senti até rico, hein? Destilar ausências. Pô, destilar ausência, cara. É assim, você tem que juntar mais do que 3 neurônios para poder criar um significado para isso, destilar ausência. E incesto de azuis. Pois é. Azul cruzando com azul, deve ser. Né? Você imagina, o mar com o céu, que coisa linda. E viver é um não me caber. Pô, o que é? Você sobra da vida? Sou repleto de universos. Não, viver é um não me caber. Cara, você para. Você parar para assim, entendeu? Alguém esculpiu, modelou isso, e o mínimo tributo que se presta a um exercício desse é tentar interpretar isso. Mas isso faz parte de um poema em que ele vem descrevendo, né? Cada rua tem casa, cada casa tem pessoa, cada pessoa é um livro secreto, cada livro secreto 1000 páginas, né? Então, ser é não me caber, porque eu sou repleto de universos. Né? Ele chega a essa conclusão. Então vamos fazer o serviço agora. Onde encontra o livro? Como é que adquire o livro? Como é que você já lançou o livro? Já. Eu fiz o lançamento lá em Cariacica no dia 11 e fiz também aqui no Shopping Jardins. No Shopping Jardins eu lancei o livro lá no dia 12. Fiz nos 2 eventos, eu fiz uma noitada assim, misturando música e poesia. Aqui no Shopping Jardins foi muito bacana, porque eu tive a participação de Zé Olavo, participação de Carlos Bona, o trio Bom Vivant, que meu filho participa, e todos eles são parceiros musicais meus. Né? Então o Bona foi para lá para cantar algumas músicas, além de cantar Leiro Leiro, que ele canta em tudo quanto é lugar, né? Ele cantou também algumas músicas que nós compusemos juntos, inclusive uma chamada Manhã de Inverno em Ouro Preto, que está no YouTube. Procurar lá no YouTube também vai achar Manhã de Inverno em Ouro Preto. Outro que está lá é Faroeste, eu acho que é uma coisa assim que nós criamos recentemente. O Zé Olavo, nós participamos de vários festivais de música, ganhamos alguns, chegamos entre os 3 finalistas sempre, em quase todos os festivais que a gente foi, e éramos nós, eu e ele, que compunhamos as músicas do Janela Aberta. Mas vamos voltar ao serviço, onde é que acessa o seu livro? Ok, você viu que aqui é a editora Cousa que lançou. Então, pela editora Cousa, você hoje consegue comprar. Você consegue comprar também com o autor. E aí eu posso deixar o meu e-mail, que é alvaritomendes@gmail.com. Né? A pessoa entrando em contato com a gente e com uma boa notícia, né? Como esse livro ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, via um edital lançado pela Prefeitura de Cariacica, nós conseguimos colocar esse livro num preço muito módico, quase de graça, né? Porque um livro custa R$ 9,99, né? Um livro nessa qualidade aqui que a Cousa lança, é um preço quase simbólico, né? Então, assim, as pessoas podem entrar em contato com a gente, tanto com a editora Cousa, como comigo, e consegue. A editora Cousa está já visualizando onde vai colocar os livros à venda, mas está nesse processo ainda. Quero agradecer, Alvarito, sua presença aqui e me congratular com sua capacidade fértil de estar
nos propiciando isso. Obrigado. Eu é que agradeço. A presença hoje do jornalista, escritor, autor teatral, ator, Alvarito Mendes Filho. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.